Se você é uma mulher preta e não conhece nenhuma outra mulher preta que foi acusada de ter feito alguma coisa ruim, você é a mulher preta que foi acusada de ter feito alguma coisa ruim. Esse tipo de injustiça é muito comum ocorrer porque durante muitos anos pessoas pretas só foram representadas no lugar da criminalidade. E por outro lado, pessoas brancas no lugar da realeza, da inocência, da pureza. Então é muito fácil culpabilizar uma pessoa preta inocente e inocentar uma pessoa branca culpada. E nessa segunda, o Brasil vai ver a Gabs no papel da Viola sendo criminalizada por uma coisa que não fez na novela Mania de Você. E olha só o que aconteceu. Eu fui convidado para acompanhar a gravação dessa cena. Mas deixa eu começar pelo início. Quando eu entrei naquele set e vi equipe de produção, direção, assessoria de imprensa, atores, figurantes, mais de 200 pessoas, todas em função do que ia acontecer com o personagem da Gabs, eu já me emocionei ali. Tipo assim, toda aquela estrutura era por causa dela. E aí quando eu vejo ela entrando e brilhando, eu fiquei assim, como eu tô revivendo agora ao falar pra vocês, parecia que era minha filha, eu tava com orgulho daquela garota. Era eu vendo na minha frente um saldo positivo de tanta luta. A Gabs ali pra mim era uma conquista, era um troféu, era a medalha de ouro que a gente tanto busca. E obviamente eu era naquele lugar porque era ela a protagonista. E eu fiquei muito lisonjeado com o convite. Só que passado o momento de emoção, pelo meu deslumbre de ver a Gabs brilhando, veio uma emoção de aperto no coração pelo que eu vi a personagem dela vivendo em cena. A Viola é acusada de ter roubado um caderno de receitas pela personagem da Agatha Moreira, e isso é confirmado pelos personagens do Chay Suede e da Adriana Esteves. E aí é uma aulinha do pacto narcísico da branquitude da Cida Bento, né? A branquitude se protegendo e colocando a culpa numa preta. E assim, parabéns pro João Emanuel Carneiro, o autor, pro diretor artístico Carlos Araújo e pra todo o elenco que participou da cena, mas principalmente pra Gabs. Porque se eu ali vendo a cena tive gatilho, imagina ela que era a mulher que tava sendo acusada de uma coisa que não fez. E ela passou por todos os processos que a gente costuma percorrer quando a gente vive uma situação dessa. Primeiro, ela é desqualificada com uma mentira. A Viola é uma mentirosa, usurpadora, impostora. Isso é mentira, ela tá mentindo. Gente, isso aí era um ensaio que elas fizeram algumas vezes, por causa de marcação, de posicionamento de câmera e até dos figurantes que tinham que se movimentar fingindo que eram curiosos. E aí eu comecei a chorar sem parar. Era o império de uma mulher preta desmoronando. É quando a gente chega no topo e ter todos os nossos pares que não se parecem com a gente querendo puxar o nosso tapete. E numa terceira ou quarta vez que a Gabs foi fazer essa cena e ela tava guardando o nervosismo, né, pra emprestar pra personagem, eu comecei a me senti muito sufocado, não aguentei e quebrei um bloqueio invisível que tinha, porque eu tava ali só pra assistir. E eu peguei a mão da Gabs, fiz assim, olhei pra ela, ela fez assim. E ali começou uma novela só nossa, por trás daquela novela que ela tava fazendo. Depois de ter sido descredibilizada, ela foi atrás de recuperar a sua dignidade, de ter de volta a sua validação. Esse restaurante aqui foi construído a partir do meu suor, de todas as minhas receitas, ela sabe. Quando ela diz do suor dela e das receitas, ela tá dizendo do meu sacrifício, porque pra gente nada é fácil, e do meu talento, porque as receitas saíram da cabeça dela. Ali, a Gabs, por meio da Viola, dizia subliminarmente: eu não vou ser tia Anastácia pra Dona Benta levar fama. Ela trabalhou aqui esse tempo todo sabendo disso, toda a minha equipe sabe disso. Tá completamente controlada, com licença. Mas é claro que eu tô descontrolada. Aí quando a Agatha Moreira, por meio da Luma, diz que ela tá descontrolada, querendo reduzir uma mulher preta louca, maluca, eu senti vontade de voar no pescoço dela. Porque aí foi o momento que eu vi a Gabi se descontrolando, como acontece com a gente quando ninguém escuta a gente, quando ninguém acredita na gente. Eu já vivi isso e sei exatamente o que ela tá passando ali. E o tempo todo, isso aí também foi ensaio, tiveram alguns, eu ficava olhando pra Gabs e rezando por ela. E era muito louco, porque eu sabia que aquilo ali era uma cena, não é verdade, mas eu tava pedindo a Deus e aos orixás pra darem força pra aquela menina preta que tava vivendo ou revivendo algo que ela já presenciou, ela mesma viveu. E esse caderno de receita da Viola é a metáfora do funk, do samba, do pagode, do carnaval, do rap, da capoeira, onde pessoas pretas constroem e pessoas brancas tomam, né? A gente tá acostumado com esse roubo de protagonismo há séculos. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe.
As pessoas que ela aponta ali dizendo que sabem da verdade são funcionários que costumam chamar de chão de fábrica. E muitos dos nossos aliados estão nesse lugar. E muitas vezes eles também se abstêm de falar e de defender a gente, porque primeiro também não vão ser ouvidos e segundo vão perder o emprego. Ali ela disse, é tudo que eu tenho. Porque muitas vezes a nossa vida é lutar para conquistar um lugar ao sol. A nossa vida profissional começa muito antes, começa no nosso sonho. Aquele sonho que parece impossível, mas que a gente tem que trabalhar dentro da gente, que a gente pode. Nesse momento é quando, depois de tentar ser ouvida, tentar, ela de fato se descontrolava e perdia a razão. E aí a gente fica maluco de verdade, a ponto de chegar a cometer uma violência. Injustiçada. Só peguei esse trecho que é o momento que ela olha pra mim. E lembra que eu falei lá na frente que tinha uma novela por trás da novela entre mim e ela só? Desde que eu peguei na mão dela pra dar força pra ela, às vezes antes mesmo de fazer a cena, ela concentrando, ela olhava pra mim pra ver como é que eu tava. E eu desviava o olho, porque eu tava assim, não conseguia. O meu olho parecia uma torneira que você fecha e tá escangalhada e não para, não ficava saindo o tempo todo, eu já tava envergonhado de estar ali. E pra não desconcentrar a Gabs, que tava ali no momento dela, vivendo um sonho, sendo protagonista da novela das 9 da TV Globo. Eu pensei, eu não posso olhar pra ela desse jeito, assim, ela não pode ter outra preocupação que não seja com a cena. Mas ela toda hora olhava pra mim. É assim que uma pessoa age quando ela não tem razão. E aí ela realmente foi a loucura, o que abriu espaço pra violência. Tá mentirosa! Eu saí dessa gravação com dor de cabeça de tanto chorar. Ela fez, gente! Pega os... Segurança! Ai, também quis matar Chay Suede e Adriana Esteves. Eles arrasaram nos personagens escrotos deles. Eu vou entrar agora! Bucaça também arrasou como aquele pai preto que vira um herói pra defender a sua cria, mas depois de agredir a personagem da Agatha Moreira, que ficou com o rosto sangrando, a Viola da Gabs saiu algemada num carro de polícia. E isso eu não filmei porque eu mal tinha estrutura pra ver, quanto mais pra segurar um celular e filmar. Mas eu fui dar um abraço muito forte depois de tudo e eu conversei com ela. A Viola, ela é uma mulher negra no meio de um mundo extremamente branco, bem sucedida e tentando batalhar pelas coisas dela, onde ela não vive perto da rede de apoio dela. Então é muito doido quando a gente vê isso acontecendo, os atravessamentos que isso tem no nosso corpo, né? Sim, eu tive muitos e em alguns momentos eu sentia vontade, um aperto tão forte que me dava vontade de gritar. E uma das coisas que me consolava, bom, primeiro era saber que aquilo ali era só uma cena, mas sobretudo saber que eu tinha ela ali naquele lugar por mim. A Gabs é uma menina de 25 anos que entende tudo e sabe muito bem o que ela representa naquele lugar. É uma coisa muito louca, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu sempre sinto isso. E eu sinto exatamente isso que você tá falando, né? Toda vez que eu entro no set, eu penso o quanto são milhares de pessoas junto comigo. Não só meus ancestrais, mas também meninas parecidas comigo, mas também minha família inteira, que veio de um contexto onde jamais essas pessoas imaginariam estar num lugar como esse, fazendo essas coisas, né? Então acho que sempre é uma experiência muito doida que eu nunca piso sozinha dentro do set. Depois eu fui conversar com o Bucaça pra saber como é que foi pra ele representar aquele homem preto que pode ser o mais forte pra aquela filha, mas que nunca vai ter a força suficiente pra derrotar o racismo que tira toda a nossa dignidade, toda a nossa verdade e coloca a gente num lugar muito cruel. Enquanto o Bucaça fazia a cena, eu vivi com ele aquela sensação de impotência e tive tanta compaixão. Nós temos muitas dores guardadas, né, nesses lugares de sermos incriminados, né? Imagina um pai ver uma situação dessa. Foi muito difícil fazer essa cena. Muito doloroso. Foi, só eu sei a montanha-russa de emoções que eu vivi ali naquele set. E hoje, dia 11 de novembro, essa cena vai passar na novela Mania de Você. E eu queria que vocês assistissem ela com esse olhar crítico. E a todo mundo da TV Globo, obrigado. Vocês foram muito carinhosos comigo lá. E Gabs, parabéns e obrigado. Eu amo você. Bucaça, eu amo você. Sucesso pra vocês.